Eclesiastes capítulo 3, versículo 5. Eu estou fazendo uma série de pregações baseadas nesse versículo intrigante. Tá? E nós já falamos 2 domingos sobre esse assunto. Hoje eu espero que seja o último domingo, então vamos orar a Deus com carinho para que acabe logo. Amém? Muito bem, Eclesiastes 3, versículo 5. Eu vou ler o versículo 1 e depois o 5. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Agora o 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter, ou de deixar de abraçar. Agora vá, meu querido irmão, minha querida irmã, para 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Muito bem, então leamos. À medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Pai, acabamos de ler a Tua Palavra, Senhor, e vamos meditar nessa Tua Palavra, Pai. O que nós suplicamos agora a Ti nesse momento, Senhor, é que nós possamos falar, Senhor, coisas que não só agreguem conhecimento real e verdadeiro, Pai, mas que também nos mova na direção de uma vida mais santa. Que nos mova na direção, ó Pai, de um desejo sincero de procurar entender qual é a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Para que nós vivamos uma vida na qual o Teu nome seja glorificado. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. No primeiro estudo que eu dei baseado nesse versículo de Eclesiastes 3:5, nós falamos sobre o tempo. E nós falamos que porque o texto diz o seguinte: há um tempo para cada propósito embaixo do sol. E depois fala tempo de ajuntar pedras, tempo de esparramar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Então eu falei, há 3 conceitos aqui: o tempo, pedras e a atitude. Quando que eu ajunto, quando que eu espalho, quando que eu abraço, quando que eu deixo de abraçar. E quando nós falamos sobre o tempo, eu falei que há um tempo oculto de Deus. Eu não sei o dia da volta do Messias. Esse tempo é oculto. Mas há um tempo revelado de Deus, em que Ele nos fala, nos dá sinais, não para que você saiba a cronologia dos eventos, mas para que você saiba como você deve se portar em cada evento quando ele acontecer. Eu lembro que eu comentei até que há um erro em escatologia, que é as pessoas ficarem se preocupando: será que o Trump é o anticristo? Será que é o Lula? Será que é o Bolsonaro? Será que é o Macron na França? Será que é a Rainha Elizabeth? Será que é o Reagan, que já morreu? Eu lembro quando falaram que era o Reagan, depois falaram que era o Barack Obama. Ou seja, é uma preocupação meio infantil isso. Porque isso não é revelado por Deus. Deus não dá pistas sobre quem é o anticristo. Ele fala como vai ser o anticristo. Mas o que Deus revela na palavra dele é o que você tem que fazer quando o anticristo surgir. Há uma preocupação entre teólogos, né, e na internet isso ferve com muita energia, sobre se a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou depois da grande tribulação. A igreja presbiteriana, por exemplo, não crê no milênio. Então, é uma variedade grande de opiniões. E certamente a Igreja Batista Maranata tem a sua opinião, tem o seu ponto de vista. Mas o ponto importante não é você se preocupar com a cronologia dos eventos, porque isso é o tempo oculto de Deus.
O importante é você se preocupar com o tempo revelado de Deus. Mas, acima de tudo, preocupar com o seu tempo. Como que você deve de agir quando esses eventos acontecerem, independentemente de você achar que vai ser assim ou assado. Esse é o ponto importante. O terceiro tempo. Parece até programa de televisão discutindo um jogo de futebol, né? Mas é o terceiro tempo. É o tempo seu. Como que você tem que estar preparado. Depois do sermão da semana passada, falando sobre esse mesmo assunto, sobre pedras, eu abordei aqui, em 2 Pedro, o conceito da pedra viva. Domingo passado foi o dia da ressurreição. Simbolicamente comemoramos o dia da ressurreição. Jesus é a pedra viva. Jesus é a pedra que foi rejeitada. E a igreja só existe porque Jesus ressuscitou. A igreja não existe porque Jesus morreu na cruz. A igreja existe porque Jesus ressuscitou. Então, Ele é a pedra viva. E é a partir dele que a igreja está surgindo, é a partir dele que a igreja está crescendo, é a partir dele que a igreja está se desenvolvendo. Então, hoje eu quero trabalhar com vocês a ideia de juntar pedras. Eu quero que você observe comigo o seguinte: vamos pegar esse texto e ler ele com calma. Tá? Versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32 e 36. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32 e 36. Embaixo do microfone para poder ler os textos. Não, deixa eu colocar do lado aqui. João capítulo 12, versículo 32 até o 36. Aqui está escrito assim: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Muito bem, vamos parar por aqui por enquanto. À medida que você se aproxima dele, preste atenção. Jesus está dizendo que quando ele se levantar, quando ele for levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto, ele iria atrair a todos até ele. Ele está dizendo: a minha morte, o modo como eu vou morrer, vai fazer com que as pessoas olhem para mim. E a morte dele vai possibilitar a ressurreição dele. E quando ele ressuscitar, aí o trabalho dele estará completo. E aí o Espírito Santo virá. E o Espírito Santo vai apontar para quem? Para Jesus. Mas o fato de Jesus atrair você, o fato de Jesus chamar a sua atenção, não elimina de você a responsabilidade de você fazer o quê? Aproximar-se dele. Quem aqui já foi adolescente, e eu acho que atualmente adolescente aqui é só o Jonas, certo? O resto já passou a adolescência. Mas já aconteceu, tenho certeza, de você estar na escola e você vê aquele rapaz bonito ou aquela moça bonita e você se sente atraído por ele ou por ela, mas você com vergonha não se aproxima. O fato de Jesus chamar a sua atenção não tira de você a responsabilidade de se esforçar para estar perto de Jesus. Aquele hino lá do Titanic, eu não gosto daquele hino. É um hino lindo. Mas quando eu me toquei que eu estava cantando, eu parei de cantar. Quando eu era criança, adolescente, eu mais perto quero estar, meu Deus de ti. Aí um dia eu falei assim: ainda que seja dor. Não. Eu quero chegar perto de Jesus sem dor. Não vou ficar pedindo dor, não, que a dor vem. É mais ou menos isso, irmãos. Você, a cada dia da sua vida, é convidado pelo Espírito Santo a se esforçar conscientemente para estar perto de Cristo. Nós falamos aqui agora, no momento da oração, de pessoas que não estão frequentando mais a igreja. Com certeza eles estão passando por dificuldades e lutas.
Mas, meu amado, minha amada, a nossa fé em Jesus Cristo não é um balão de gás hélio. Eu, quando era criança, não tinha balão de gás hélio, era muito caro. Hoje é baratinho, né? Aí você solta aquele balão, ele sozinho sobe e gruda no teto. No meu tempo, era aquelas bexigas que vinha com um monte de talco. Você fazia força, estourava a hérnia do bico e você não conseguia encher abençoada. Parecia bicicleta, como é que chama? Parecia cama de ar de bicicleta. E você ficava acabando toda branca, aquele talco, não sei o que é, acho que é parafina. E você tinha que ficar no tapa, né? Senão ela cai no chão, porque ela não tem gás hélio, tem ar quente em cima ainda, aquele papo armado. A fé nossa é mais ou menos assim, ela não sobe sozinha. É como uma bexiga de ar que você tem que estar estimulando. Você tem que estar conscientemente buscando estar perto de Jesus. Se você fizer a vontade do seu corpo, você acorda domingo e fala, hoje eu não vou sair da cama. Se você fizer a vontade do seu corpo, você acorda e fala, hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu não vou no fórum. Se você fizer a vontade do seu corpo, você fala, hoje eu não vou capinar a fazenda. Se você fizer a vontade do seu corpo, você fica em casa tomando Coca-Cola, comendo hambúrguer, assistindo televisão. Você tem que reduzir o seu corpo à escravidão, como Paulo fala. Eu esmurro o meu corpo, reduzo ele à escravidão. Constantemente eu tenho que brigar comigo mesmo e dizer, eu quero ir na igreja, eu quero estar em comunhão com os meus irmãos, eu quero ler a Bíblia, eu quero orar. Porque é um esforço consciente aproximar-se de Jesus. Mas o interessante desse texto, se você continuar lendo, volte lá para 1 Pedro. Volte lá e fique por lá mesmo. Não vou ficar, vocês não vão navegar para lá e para cá, não. Volte para 1 Pedro. À medida que você se aproxima dele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. E aqui me vem à mente o texto de Romanos que eu li semana passada. Se habita em vós o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, o que Paulo está dizendo? Que foi o poder do Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo. E esse poder está dentro de mim, dentro de você. Se você realmente aceitou a Jesus como seu Salvador, se você realmente está em comunhão com Ele, esse poder que tornou o corpo morto de Jesus num corpo vivo, Ele está aqui te transformando também numa pedra viva. Ou seja, na medida em que você busca se aproximar de Jesus, você vai sendo revivificado, regenerado, como diz no começo do livro de Pedro, vocês que, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, foram regenerados. Na medida que eu me aproximo de Cristo, Ele vai me fortalecendo para abandonar o pecado, para abandonar a preguiça espiritual. Ele vai criando em mim, como Paulo fala em Filipenses, tanto o querer quanto o realizar. Basta a decisão sua, consciente. Eu sei, né? Eu sei que comer linguiça faz mal. Eu sei que comer fritura faz mal. Eu sei que comer miojo faz mal. Mas aí eu vou lá e como. Eu sei que se eu comer mais salada vai fazer bem. Eu sei que se eu comer filé de frango vai fazer bem. Mas eu não como. Ou seja, não é só o saber mentalmente, é a disposição, é a atitude, é a decisão transformada em ação. Então, à medida que você se aproxima dele, a pedra viva, você também vai sendo transformado numa pedra viva. Porque antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Cristo nos deu vida. O que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Repare bem, tempo de juntar pedras. Jesus está juntando pedras. Jesus está tentando juntar aos poucos. Ele está juntando essa pedra. Para que ele está juntando pedra? Continue lendo comigo. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de um prédio. É isso que está escrito aí, irmãos? Leia aí, versículo 4. Não, casa espiritual. Casa espiritual. Versículo 5. Casa espiritual. Agora, abra em Hebreus 3, versículo 6. Eu disse que não ia poder vocês ficarem procurando, mas esse texto é importante. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Eu quero que você entenda essa expressão casa espiritual. Ou seja, na medida em que eu conscientemente me esforço para me aproximar de Cristo, Ele vai me vivificando, vai me dando poder, vai me tornando alguém vivo, que se liberta do pecado, que se aproxima da santidade. E Ele me usa para construir uma casa espiritual. Olha agora o que o autor de Hebreus fala no versículo 6 do capítulo 3 de Hebreus. Hebreus 3, 6. Eu já vi, eu parei que eu anotei aqui o texto errado. 3:6, está certo, isso mesmo. Eu fiquei errado aqui. Eu vi o 8 junto ao 6. Eu vou ler do 5 em diante. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho de que haveria de ser dito ao futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Deus, Cristo, está nos juntando como pedras vivas para construir uma casa espiritual. E o que é essa casa espiritual? Meus irmãos, a palavra casa na Bíblia significa família. Quarta-feira falamos sobre isso, sobre a questão da disciplina na fé e sobre a questão de que às vezes o crente confunde humildade com covardia. Ser humilde é uma coisa, ser compreensivo também é uma coisa boa, mas isso não pode significar condescendência nem covardia. Aí eu citei como exemplo o caso de Josué. Quando Josué fala assim, ele acabou a obra dele, ele vai voltar agora com a tribo dele, para o território dele, então ele reúne os líderes de Israel e fala assim, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vós agora decidais o que vocês vão fazer. Vão servir ao Deus verdadeiro ou vão servir a outros deuses? Então o que Josué está falando é, eu e a minha tribo, eu e o meu clã, eu e o meu povo, eu e a minha família, vamos servir ao Senhor. E se vocês forem servir a outros deuses, o mandato que Deus me deu é de matar todo mundo que é idólatra, é de matar todo mundo que vai adorar outros deuses. Então, quando Josué falou isso, não era uma frase bonitinha para você colocar na porta da sua casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não, eu e a minha família vamos servir a Jeová. E se vocês forem servir a outros deuses, nós vamos passar a faca, a régua e tudo mais. É isso que Josué está dizendo. Mas esse não é o foco da pregação agora. O foco da pregação é que a expressão casa quer dizer clã, família. Deus está juntando aqueles que são dele para construir um grupo de pessoas, a casa de Deus, da qual você deve fazer parte. Mas esse versículo ele é mais pesado um pouquinho. Volte de novo lá para Hebreus 3, versículo 6. O autor de Hebreus está dizendo o que aqui? Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, que Moisés fazia parte da casa. Mas Jesus, como filho, está sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos.
Você é pedra viva e é casa de Deus. Se você se apega firmemente à esperança e à confiança em Deus. Confiança aqui é sinônimo de fé. Ou seja, o chamado de Deus está batendo uma tecla, que é o que? Comprometimento. Eu converso com pessoas na rodoviária, eu converso com pessoas do meu bairro, eu converso com pessoas e elas falam assim: ah, não, que igreja que você é? Ah, não, meu pai é católico, eu frequento a católica, mas ele não sabe nada da fé católica, mas vai, uma vez por ano. Não é uma fé de convicção. Olha, eu estudei, eu pesquisei e agora eu creio nisso aqui. Eu não, porque. E isso acontece agora, gente, no meio evangélico também. Nas igrejas maiores, que tem departamento de adolescentes, de jovens, tem muito homenzinho, muita criancinha que está lá porque o pai leva. A hora que ele fizer 16 anos, 17, ele, ó, tchau. Porque essa aqui é a fé do meu pai, não é a minha fé. Ou seja, eu conheço, eu sei, mas eu não me apego firmemente às minhas convicções. Eu estava na rodoviária hoje, chegou um rapaz bêbado. Eu já falei para vocês que eu ia comprar uma camisa com gola de pato, né? Para poder fazer a capelania hospitalar aqui em Taubaté e também a capelania prisional, né? Porque vocês não têm ideia como que a roupa, o hábito faz o monge em alguns ambientes. Mas eu descobri que não precisa mais. Eu já falei com vocês, qualquer homem de paletó e gravata domingo andando na rua é pastor. Aí eu estou na rodoviária sentado quietinho, mas chegou um rapaz, olhou para mim e falou assim: o senhor é pastor, né? Eu falei: sou. O senhor pode falar para mim como é que eu faço para ser o nome de Deus? Aí eu lembrei que o pastor amigo meu que falava o seguinte: Paulo, a pior perda de tempo da tua vida é pregar para viúva. Que hora que passar a pingarada ele não vai lembrar de nada. E é verdade. Mas eu coloquei do lado, ele sentou, eu conversei com ele, ouvi o que ele tinha que falar. E sabe o que é impressionante? Uma coisa que eu e o irmão João, nós já vimos várias vezes andando de carro para Taubaté. Conhece o Evangelho. Morador de rua, mas conhece o Evangelho. O fato de você conhecer o Evangelho, o fato de você conhecer a Bíblia, o fato de você até ter ido alguma vez numa igreja não quer dizer nada. Se essa fé é apenas algo mental, se ela não é algo do seu coração, algo que você se apegou por firmeza. Eu realmente estudei, eu realmente entendi que Jesus é Deus encarnado, eu realmente quero servir a Jesus, eu realmente quero obedecer a Jesus, eu realmente quero me esforçar conscientemente para estar junto dos meus irmãos, testificando de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo e da salvação que Ele pode me dar. Eu realmente quero pesquisar na Bíblia e descobrir o que eu preciso saber para enfrentar as crises que eu enfrento na minha vida. Ou seja, você vai se transformar numa pedra viva e você vai ser uma pedra que Jesus está ajudando para criar uma família espiritual. Se você se aproximar de Jesus, se você firmemente se apegar a essa confiança e a essa esperança. Agora, veja bem, meus queridos, construir uma casa espiritual não é fazer um monte de pedras. Aquelas obras que eu mandei a foto para o senhor, estava fazendo um portão, fazendo umas coisas lá em casa, fui mexendo um monte de madeira lá em casa lá e tinha um formigueiro dentro do monte de madeira, umas formigas grandonas assim, não levei tanta picada. Foi ver o maior teste na vida para não falar uma palavra feia. Não, a sua vida parece a mão dele. Porque naquele monte de pedra havia um espaço que as formigas usavam para fazer um formigueiro improvisado. Porque não era uma construção, era um monte de madeira jogado no canto. Glória a Deus que era só formiga, podia ser uma aranha daquela marronzinha.
prejudica você e detona com o teu rim. Jesus está construindo, juntando pedras para construir uma casa espiritual. Ele não está fazendo um monte de pedras. Agora, alguém que já viu uma casa de pedras sendo feita, você sabe que o pedreiro vai, encaixa a pedra, não dá certo, ele tenta uma outra, aí depois ele pega uma talhadeira, corta uma ponta, bate do outro lado e aí encaixa. Para você fazer parte desse edifício espiritual, você tem que aceitar, em primeiro lugar, o quê? Ser moldado por Deus. Deixar Deus trabalhar na tua vida, aparar as tuas arestas, quebrantar o teu orgulho, destruir as tuas convicções. Eu me lembro que eu era presbítero numa igreja lá em Santana, lá em São José. Estava lembrando isso hoje no ônibus. Ia ter um casamento, então a gente enfeitou a igreja, certinho. Aí entrou um menino. Sabe aquele menino? Aquele menino teve uma educação primorosa. E ele fazendo uma gritaria lá, né? E eu tenho uma cara linda, né? Eu tenho uma cara de anjo. Eu tenho uma cara assim que reflete uma paz, uma tranquilidade, né? E eu virei para o menino e falei assim, bem forte. O menino se assustou. A avó dele, que era irmã na igreja, virou para mim, mas me xingou tanto, irmãos. Mas me xingou tanto. Ela até desviou da igreja, saiu da igreja e voltou mais. Porque alguém ousou fazer o neto dela. Pessoas que estão na igreja, mas não permitem serem trabalhadas por Deus. Pessoas que falam para Deus, ó Deus, o senhor pode mexer até aqui, mas daqui para cá não. O senhor pode pôr a mão no meu marido, mas no meu filho não. O senhor pode pôr a mão no meu filho, mas no meu neto não. O senhor pode pôr a mão no meu carro, mas na minha casa não. Pessoas que estabelecem limites de quando Deus pode e não pode atuar. Do que Deus pode e não pode fazer. Pessoas que têm orgulho, vaidade. E a igreja está cheia disso, gente. Até no meio pastoral. Aliás, no meio pastoral é o que mais tem. Deus está construindo uma casa, não é um monte de pedras, aonde vai ter aranha, lagarto, cobra, formigas. Ele está construindo uma casa. E para que uma pedra se encaixe na outra, ele tem que moldar vocês. Moldar em mim. E esse moldar de Deus nos leva a Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nos leva também a Coríntios, quando Paulo fala, eu esmurro o meu corpo, reduzo ele à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, eu não venha seja encontrado em falha. Essa semana eu soube de um outro pastor, famoso aqui em Mogi das Cruzes, mandou matar a nora. Foi descoberto, pegou 17 anos de cadeia. Doutor em Direito, doutor em Teologia, mestre em Teologia. Olha, eu sou o cara. Deus está construindo uma casa, não é um monte de pedra. Muito mais do que construir uma casa, ele precisa manter essas pedras juntas. Uma boa argamassa. E o que mantém a argamassa? Qual que é a argamassa dessa casa espiritual que Deus está construindo? Não precisa procurar não, porque o tempo está acabando, mas você vai achar lá Deus dizendo um só rebanho, um só Espírito, um só pastor. Eu já falei para vocês aqui que o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5:22, eu sempre volto nessa tecla. O fruto do Espírito Santo foi dado para você e para mim. E veja bem, é o Espírito que ressuscitou ao corpo de Jesus. É esse Espírito que deve habitar no seu coração e no meu. E se ele habita no seu coração e no meu, então eu tenho dentro de mim já o fruto do Espírito Santo.
Tiago 5,22, são 9 frutos e todos eles são para um único objetivo: tornar possível a igreja. Por que eu preciso de mansidão para eu viver sozinho? Por que eu preciso de domínio próprio se eu vou morar sozinho e falar com Deus trancado no meu quarto sem ninguém do meu lado? Por que eu preciso de paz, bondade, benignidade se eu vou viver a minha fé isolado num canto, no meio do mato, como um eremita? O fruto do Espírito Santo é o poder de Deus para a nossa santidade, que nos capacita a viver como uma casa espiritual. Então, nesse momento, meu irmão, nesse momento, nós vivemos a era da igreja. Nesse momento, nós vivemos a era da casa espiritual, que somos nós, que são os nossos irmãos da Presbiteriana, que são os nossos irmãos da Batista do Centro, que são os nossos irmãos da PIB, que são os nossos irmãos da Assembleia, da Metodista. Essa é a casa espiritual de Deus que Deus está construindo. E ela só é uma casa efetiva na medida que cada pedrinha aceite ser martelada, cortada. Como Jeremias fala, um vaso na mão do oleiro. Oleiro, não é oleiro. Um vaso que ainda está mole, que ele vai modelar. Né? Aquele texto. Tem até um cântico, né? Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faz-a de novo. Não é quebrar aquele vaso duro, tudo os caquinhos ali, não é isso. É um vaso que ainda está mole, e o oleiro está moldando esse vaso. Opa, ficou legal aqui, amassa e vamos refazer. Quebra a minha vida e faz-a de novo. É isso que Deus quer fazer com você e comigo. Ele quer nos moldar, quer aparar as arestas, quer talhar pontas, quer lixar alguns lugares, algumas quinas. E Ele faz isso por meio da comunhão, por meio da convivência. E para nos manter juntos, Ele nos dá o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você tem o fruto do Espírito. Só falta desenvolvê-lo. Se você tem o Espírito Santo, você tem aquele poder que ressuscitou a Jesus Cristo. Só falta você tomar posse desse poder. E o Espírito Santo vai manter a igreja junta, unida. Então, por terminarmos aqui, a pergunta que fica para você é: você está deixando Jesus pegar você e arrastar você para aquele conjunto de pedras que Ele está organizando? Você está deixando Jesus juntar você com outras pedras vivas para se transformar num edifício? Você está deixando Cristo moldar o seu caráter, a sua vida, para que você se encaixe dentro desse edifício espiritual que é a família de Jesus? Você está deixando o poder do Espírito Santo que ressuscitou a Cristo atuar na sua vida, para que você desenvolva ainda mais amor, mais carinho, mais afeto, mais frutos do Espírito Santo? Você realmente quer fazer parte da igreja do Senhor Jesus? O quão importante isso é para você e para nós? Eu quero que ao encerrar esse momento, encerrar esse culto, que você vá para casa meditando nisso. Jesus está juntando pedras. De certo modo, nós também estamos juntando pedras. Quando você liga, eu espero que alguém faça isso, porque eu vou fazer, eu sou pastor, eu sou obrigado a fazer, e faço com carinho, amor e muita alegria. Mas eu espero que além de mim, alguém mais ligue hoje para o Kleber e fale: meu irmão, está tudo bem? Cara, faz quase um mês que eu te vejo na igreja, está tudo tranquilo? Posso te ajudar em alguma coisa? Eu espero que alguém, além de mim, ligue também para a irmã Ângela. Irmã Ângela, tudo bem com a senhora? Como é que a senhora está? Tranquilo aí?
alguém ligue para a irmã Raquel, eu espero que alguém ligue para a Claudete, talvez. Eu espero que alguém ligue para a Beta. E aí, está tudo bem? Isso é juntar pedras. E hoje, no primeiro culto, falando sobre esse tema, eu disse, o tempo seu é hoje. Hoje é o dia aceitável da salvação. Hoje é o dia da santidade. Hoje é o dia de você fazer uma coisa. Hoje. Eu falei para vocês, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Já tem um pão que é seu. Jesus já separou esse pão seu. E ele está só pedindo o pão que já é meu. Me dá hoje. Não me dá o pão de amanhã e esquece o pão de ontem. É o pão de hoje. O pão de hoje é aproxime-se de Jesus. Porque na medida que você se aproximar dele, você também vai ser transformado numa pedra viva. Deixe Jesus encaixar você em outras pedras vivas, para que você se transforme também numa casa espiritual, onde sacrifícios espirituais, sacrifícios vivos são oferecidos a Deus. E aqui eu encerro citando novamente Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Entenda uma coisa, é um sacrifício vivo. Paulo não está dizendo, olha, eu vou pegar o meu corpo, vou enfiar uma faca, vou morrer no altar. Não, ele está dizendo, continue vivendo. Você tem que ser um sacrifício vivo. Todo dia você mata o seu eu. Todo dia você deixa de fazer aquilo que o seu corpo quer para fazer aquilo que Cristo quer. E como é que Paulo fala sobre isso em Romanos? Usem os seus corpos como instrumento de justiça. O que mais que ele fala em 1 Coríntios 6,20? Glorificar a Deus em nosso corpo. Sabe como é isso? Eu vou contar para vocês como é isso. E vocês já ouviram essa história, eu vou repetir essa história aqui. Tem uma irmã em Cristo em São José que ela estava passando uma fase muito difícil no casamento, no trabalho, lutas. Uma sexta-feira à noite ela orou para Deus e falou, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me abraçasse. Queria tanto que o Senhor me abraçasse. E chorou. No sábado teve um culto especial na igreja, e a hora que ela estava chegando na igreja, uma senhora desceu pela escada, a igreja olhou para ela e falou assim, estava com tanta vontade de te abraçar. Eu queria tanto te abraçar. Ele entendeu que aquela mulher era Jesus abraçando ela. Deixa Jesus usar o seu corpo. Deixa o seu braço ser o braço de Jesus. Deixa a sua voz ser a voz usada por Cristo. Deixa a sua vida ser a vida de Cristo. Convém que eu morra e Ele cresça. Porque para mim o viver é Cristo. É simplesmente isso. Esse é o sacrifício que você pode oferecer a Deus em vida. Não precisa morrer. É usar o seu corpo para a glória de Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e falamos com o nosso Pai. Senhor, nosso Pai, em tua presença santa, damos-te graça por esse culto, ó Deus. Damos-te graça pelo louvor que foi entoado aqui. Damos-te graça pela comunhão, Senhor. Damos-te graça pelos dízimos e ofertas. Damos-te graça pela intercessão que foi feita. Mas acima de tudo, Pai, damos-te graça pela tua palavra que foi lida e na qual meditamos. E suplicamos a ti, ó Deus, em nome de Jesus, que só fique em nossos corações aquilo que é de acordo com a tua vontade. Mas que aquilo que for apenas conhecimento de homens, palavras humanas, que seja apagado da nossa memória, da nossa lembrança. Para que nós cresçamos, ó Pai, no entendimento da tua palavra. Para que nós cresçamos, ó Pai, no entendimento da tua vontade para nossas vidas. É isso que nós te pedimos, ó Pai, dando-te graça por esse momento. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.